Olá, pessoal! Olá, meus amigos! Estamos de volta, demoramos, mas voltamos. E agora nós queremos continuar sobre aquele assunto polêmico que nós falamos para vocês no vídeo anterior. Como nós nos conhecemos, como foi esse acontecimento maravilhoso que Deus nos permitiu, né? Estamos hoje juntos e agora vamos falar sobre aquele assunto. Bom, com 2 anos e meio, o Senhor Wender me liga um dia e termina tudo. Gente, foi assim, eu não esperava, porque a gente estava bem, assim, mas a gente passou por um momento assim mesmo de um pouco mais de distância. E assim, ele pode explicar melhor, mas Deus falou com ele que era necessário naquele momento terminar comigo. Pra a gente tá ouvindo um barulho aqui, é um monte de jovens se aproximando. Não se preocupe, o vídeo vai acontecer e vai dar tudo certo. Então assim, o que aconteceu foi isso, ele disse que Deus falou com ele que naquele momento, né, tinha que terminar comigo, porque Deus queria tratar a minha vida, a vida dele, pra nos unir mesmo. Então assim, foi um propósito de Deus, eu entendi depois, ele falou até na ligação, ele falou, mais pra frente você vai entender. Aí ele falou assim, eu não sei se um dia a gente vai voltar, mas lá na frente nós vamos entender. E nós ficamos 7 meses sem nenhuma comunicação, né, amor? 7 Nada, meses. nem mensagem, nem ligação, nada. E eu, tipo assim, nós dois nos afastamos mesmo. Minha sogrinha que me ligava pra ela, assim. Mantinham contato as duas. Mantinha contato, a irmã Tatinha, a amiga, pra todas as horas, né? E então assim, foi um processo doloroso, né? Mas foi um processo que eu me aproximei mais de Deus, porque eu estava um pouco distante, assim, minha vida espiritual estava bem fragilizada. E esse período foi um período bom para eu me achegar mais a Deus e entender o projeto que Ele tinha na minha vida. E assim, é algo que hoje casou, porque através do nosso casamento, antes eu passei a entender o que Deus queria das nossas vidas. E aí foi uma união completa, que a gente já estava entendendo tudo, né? Foi necessário esse término. Foi muito necessário. E assim, como ela disse, a gente estava realmente... Na verdade, nós começamos o nosso relacionamento não colocando a oração como prioridade. Iniciamos porque gostamos um do outro. Claro, isso é muito importante, você, né, se identificar com a pessoa, com suas características, aquele romantismo, aquela coisa linda mesmo, assim, de quando você está gostando de alguém. Porém, nós devemos colocar Deus como prioridade em relação a tudo, até no relacionamento sentimental. E aí chegou um determinado tempo, depois de 2 anos e meio, como ela disse, eu estava passando por um momento de buscando a Deus em oração, numa campanha que estava tendo um propósito, que estava tendo na minha igreja. De 10 às 11 da noite, a gente estava buscando a Deus em oração. E nesse período, eu comecei a sentir uma frieza sobre a minha vida sentimental com ela. Orando a Deus nesse processo de 10 às 11 da noite, eu comecei a sentir uma frieza na minha vida sentimental em relação a ela. E aí eu comecei a perguntar para o Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo que eu estou frio sentimentalmente com a minha namorada? Se eu gosto dela, né, pretendo me casar com ela, por que eu estou sentindo essa frieza? E aí, como eu já tinha algumas coisas nela que eu não gostava, assim, que realmente não me agradava. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. E nesse processo de oração, Deus colocou no meu coração pra mim terminar o relacionamento. Teve um dia que eu estava orando e eu não estava mais aguentando, tinha 15 dias que a gente não tinha contato nenhum. 15 dias, ela me mandava mensagem, eu não respondia, e eu estava nesse propósito de oração. Era bem assim frio, né? E de repente, num dia que eu estava orando, eu perguntei para o Senhor, eu preciso dar uma resposta para ela hoje. Ou é sim para continuar, ou é não para não continuar. E no final da oração, eu ouvi uma voz falando muito forte no meu coração, não. Naquele momento, eu não tive dúvida que era Deus falando comigo, que era o momento de eu finalizar aquele relacionamento. Deus não falou que não iríamos, talvez futuramente, voltar ao relacionamento ou não, mas naquele momento era o momento de término do relacionamento. E liguei pra ela, terminei o relacionamento, ela não entendeu no momento, mas eu falei pra ela, se foi realmente Deus, e aquela voz que eu ouvi foi Deus falando comigo, você vai entender depois o porquê, né? E aí a gente deu continuidade, né, nesse término mesmo, e ficamos 7 meses sem contato nenhum. E aí, em um certo dia, ele foi na casa do meu tio, que mora aqui em Brasília, porque minha avózinha estava aqui. E ele foi ver minha avózinha e levar alguns CDs meus que estavam na casa... eu amo muito a Ia. Que tava... os CDs estavam lá na casa... Estava com ele, né? E ele foi levar pra Ia, porque aí ia trazer pra mim lá em São Paulo. Ia é minha avózinha, a mãe da minha mãe, gente.
E aí ele foi pra lá e conversa vai, conversa vem, ela falou de mim e tal, não sei o quê. Né, ele falou assim, Deus sabe de tudo, né, e tal. Aí na volta, que ele tava voltando de ônibus, ele sentiu o Espírito Santo dizer pra ele, chama ela pra orar. Aí, só resumindo, alguns dias anterior, ele já tinha me perguntado se poderia me ligar, né? Porque já tava essa questão, acho que de falar com a Ia e tal. Isso. E aí eu falei, pode. Depois de muito tempo, ele começou mandando mensagens, deixa eu explicar direitinho, ele começou mandando mensagens bíblicas e eu respondia com uma patadinha, né? E tal. E pior que as palavras falavam comigo, era terrível. Cada dia que ele mandava uma, nossa, é o que eu tava passando. Aí ele pegou e mandando mensagem, aí teve um dia que ele pediu pra me ligar. E aí eu falei que ele poderia sim me ligar. E, gente, pensa aí, eu há 7 meses sem ouvir essa voz. Minha voz. Quando ele me ligou, eu quase tive um treco. Eu quase tive um piripaque, porque assim, interno, porque eu acho que meu coração parou assim de bombear um pouco e depois ele voltou de uma vez. E a gente conversou e a gente começou a trocar algumas experiências nesse período e foi muito boa a conversa, né, amor? E aquela coisa que eu até percebi que teve uma hora que ele ia me chamar de amor. Eu acho que o costume. Aí ele deu aquela cortada, né? Oh, linda, tal. E aí foi muito engraçado, mas a gente conversou bem, assim, foi muito boa a conversa. E aí, ele me ligou nesse dia eu fiquei muito chateada, porque nesse processo que eu passei, eu me acheguei muito a Deus, tanto em oração quanto em palavra, passei a buscar muito mais ao Senhor. E buscando tanto ao Senhor assim, ele conversou comigo e tal, aí eu fiquei chateada, falei, eu não quero ter amizade com ele, porque ainda tem alguma coisa que eu vou ficar triste se eu ter amizade com ele e futuramente namorar outra pessoa, eu vou sofrer. Aí eu fui pro joelho e falei, Deus, e foi de madrugada, eu falei, Senhor, blinda esse quarto. Eu não quero que ninguém ouça, meus pais, que era apartamento, né, ouça essa oração. Aí eu falei assim com o Senhor, Deus, se for pra ele ser meu marido, devolve ele pra minha vida. Mas se não for pra ser ele, tira ele de uma vez, eu não quero nem contato com ele. Pode tirar, não vou sofrer agora, mas vai ser melhor. E aí aconteceu que fiz essa oração. E aí, 2 semanas depois, aconteceu isso, que ele foi lá na Ia e na volta o Espírito Santo falou pra ele me chamar pra orar. E ele me mandou uma mensagem, vai para o seu quarto, nesse mesmo dia, né, na volta eu tava no ônibus, faz uma oração e tira uma mensagem. No momento que ele falou isso, eu falei, Deus, eu não vou... Tira uma palavra, né? Tira uma palavra, assim, ó, uma mensagem bíblica. E aí eu falei assim, eu não vou me iludir, vai saber que é o Senhor querendo usar ele pra falar comigo e eu não vou me iludir, pensar que é outra coisa, né? Aí aconteceu que eu fui pro quarto, aí eu orei, e aí caiu a mensagem lá em Daniel 10, eu não lembro os versículos, mas fala assim, quando o anjo vem e fala, Daniel, a partir do momento que você aplicou o seu coração ao teu Deus e se humilhou perante o seu Deus, eu vim por causa das tuas palavras. Nossa, quando eu vi essa mensagem, meu Deus do céu, que forte. Aí tá bom, ele me ligou, ele falou assim, aí, você orou, tirou a mensagem? Eu falei, tirei. Ele falou, o que saiu? Aí na hora que eu falei pra ele, nossa, meu Deus. Foi muito forte. Né, e aí depois eu contei pra ele sobre essa oração que eu fiz. Aí casou, ele entendeu mais ainda essa mensagem. Bom, então aí ele me chamou pra orar e nós começamos o nosso processo de oração. E aí, nesse processo de oração que foi bem difícil, que eu conto mais detalhes no próximo vídeo, eu fiz algumas provas com Deus. E vocês vão saber só no próximo. Gente, vão dando like, aqueles que vão gostando mesmo. Estamos muito felizes por vocês que estão se inscrevendo, fazendo parte da nossa história, que é algo mesmo, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E contamos com a participação de cada um de vocês, para que continue intercedendo por nós também, orando por nós. E nós vamos estar sempre aqui transmitindo a alegria e tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Beijo a todos vocês, Beijo, fiquem com Deus. Fica com Deus.